Deputado federal Paulo Folleto, que nessa lista que a gente tem e vai somando aqui, o tem como um deputado reeleito, não é? Aliás, dentro do próprio partido, você não precisa fazer coligação, você está reeleito. Então a gente pode fazer uma conversa mais aberta, mais clara, para saber... Menos com essa primeira afirmação sua que está reeleito, que eu não concordo, eu acho que a gente precisa trabalhar, mesmo que a gente tenha uma base partidária bem fundada, bem fundamentada, afinal são quase 28 anos de presença na mesma sigla partidária, o que não é comum no Brasil, né, Rogério? Não, isso é incomum. Isso é incomum. Então a gente realmente tem uma relação partidária muito forte, mas esse negócio de estar reeleito, isso tomara que você seja bom, seja uma profecia boa, mas eu não vou acreditar não. São os elementos que apontam isso. O que você não pode submeter é fazer coligação fora do PSB. Se fizer, aí eu vou dizer, o Folleto deu uma guinada aí e pode se dar mal, mas eu sei que a tua experiência não vai permitir isso. Você tem praticamente assegurado uma reeleição do deputado federal. Eu fico até muito satisfeito em que você consiga isso, porque você sempre foi um político que se manteve num partido só, que é hoje uma coisa muito difícil. Então vamos, porque a intenção dessas entrevistas que a gente faz é chegar em agosto e já dizer, deputado estadual, fulano, Beltrano, Ciclano federal, e assim. Substituindo as estrelinhas, né? Substituindo as estrelinhas que correram atrás e bloquearam na justiça. Bom, deputado estadual, quem são os deputados estaduais? Vocês estão com um número grande de candidatos, mas quem é que está sobressaindo? Onde estão os deputados estaduais? Para mim, vocês, se fizer, muitos vocês vão fazer 3. Você não está muito longe também da nossa conta, não. A gente tem aí os 2 que têm mandato, né? Apesar de tudo, essa legislação, e eu acho que falar mentira é ruim para a gente, né? Essa legislação que o Congresso fez, a mini reforma partidária, ela favoreceu quem tem mandato. Né? Está bem claro isso, inclusive agora. Claro. Né? Então, os 2 que têm mandato, até porque são muito trabalhadores. Né? O Bruno e o Freitas são trabalhadores. E tem aí um grupo bom de pessoas que estão lutando muito. Lá de Pinheiros, o Toninho da Ematé está lutando, em Kiko em Aracruz, lá em Colatina, o Tadeu Marino está andando, está se colocando como deputado estadual do partido. E nós estamos incentivando isso. Eu tenho muito respeito por ele, acho uma pessoa muito digna. Quem dera que o setor público fosse feito de gente toda como ele. Uma pessoa inflexível com relação a qualquer tipo de anormalidade financeira, qualquer tipo de corrupção, ele não admite essas coisas. E se dedicou, quando foi secretário em Colatina, no Estado, se dedicou à causa. Teve resultado. E agora, deputado federal, eu não vejo a possibilidade de ir além de você. Pode ser que o destino possa surpreender, né? E também, na hora que a gente anda mais um pouco para deputado federal, eu ficaria com você praticamente eleito. Né? Agora vamos andar mais para frente, até porque você tem a cabeça lá de governo, é uma cabeça que está numa disputa com amplas possibilidades. Antes de chegar lá, o Senado. Como é que vocês vão fazer no Senado? Nós já temos 2 pessoas que estão caminhando conosco nesse período de pré-campanha. O pré-candidato nosso, Casagrande, nós trouxemos o Majeski, tem uma amiga que é Majeste, né? Trouxemos o Majeski tem um trabalho sedimentado,
foi um deputado estadual que surpreendeu a todos nós, saiu dessa linha comum, a gente comentava agora mesmo, que a nossa Assembleia tem sido muito cordeira, né? Muito passiva, e o Magés que saiu dessa linha, construiu um nome próprio, e nós estamos animados com a candidatura dele, porque a população nossa ainda não está ligando para a eleição, né? Lava Jato, Copa do Mundo, todo mundo vai virar a cabeça lá mesmo no período dos 45 dias que a legislação mudou e agora são só 45 dias em vez de 90. E o Marco Duval, que está fazendo um trabalho bom também, está se colocando. Então, assim, nós temos 2 candidatos nossos. Não são os candidatos que estão com mandato, mas nós temos a nossa dupla já animada e andando bastante, se colocando à disposição. O Majewski, eu acho que o Majewski, ele teve um bom desempenho, e tem como deputado estadual, muito bom desempenho, mas o Majewski não foi para a rua. Eu me lembro que uma vez eu fui em Prata dos Baianos, lá ver um quadro folclórico, Coporanga, e os caras me conhecem, aí como todo mundo queria saber quem era o Majewski. Eu até falei, Majewski, você tem que rodar o Estado, mas ele não saiu da Assembleia, de dentro da Assembleia. Ele tem uma história nova, mas uma história de muito boa reputação. Ele é um cara que escolheu o quadro de auxiliares dele, primeiro diminuiu, tinha 18, ele escolheu 10 e fez um concurso e tal. Seria ótimo que ele tivesse sucesso, mas o Senado está difícil, porque você tem o Ricardo Ferraz, não estou dizendo que o Ricardo é um favorito, embora ele possa, conforme for o resultado final, se transformar num senador. Você tem o Magno Malta, não é, se reconciliando aí com os evangélicos e tal, que também está muito forte. E você tem esse menino, o Amaro Neto, que é um sucesso. Não estou discutindo a capacidade política dele e tal, onde ele vai, concentra gente. Então, uma eleição difícil, muito difícil. Mas eu acho que o Majewski faz uma opção muito boa. Em vez de voltar para uma Assembleia, essas coisas, ele está indo para frente. Acho que ele vai ajudar muito nesse processo eleitoral. O Paulo depende da arrumação desse Senado para ver se ele sai candidato ou não. E hoje o Paulo faz esse jogo, se será ou não candidato. Estou falando, Paulo, e ele não pode, e ele só pode ser candidato a governador. Ele não tem mais alternativa do Senado. Ele tinha que ter se afastado lá em abril, né? Como ele não se afastou, ele só pode ser candidato à reeleição, a mais nada, o governador. Né? Eu sei disso. Mas ele está vacilando, muito embora as pesquisas que se tem conhecimento mostram um confronto pau a pau entre ele e o Renato Casagrande. Sim, eu também acho que o Renato capitaliza isso porque ele é o antagonismo do Paulo. Tem arroz aí que ninguém sabe o que vai dar. Então, vamos ficar um pouco no Senado, porque é uma eleição engatada na eleição de governador. Então, o Paulo, na verdade, hoje, para o Ricardo ter condição de ser reeleito, eles têm que tirar o Amaro. O Amaro não quer sair. Não, o Amaro, acho que não tem aquela história. Você criou, mas ficou muito grande, ficou maior do que você? O Amaro é isso. Ele já tem um percentual de intenção de voto que permite a ele que não saia. Se eu fosse ele, não sairia também. Ele não quer sair, não. E eu, se eu fosse ele, não sairia também, não. E aí, essa disputa vai ficar intensa. Né? A gente coloca o Majewski correndo por fora, com consciência disso, ele também sabe. Ele sabe que ele tem 60 mil cabos eleitorais espontâneos, que é a turma da educação. Ele focou muito a questão do trabalho na educação. E no respeito ao dinheiro público, ele fiscalizou com uma intensidade muito grande, que a gente não via há muito tempo. Sozinho, né? Sozinho. Nós esperamos que ele suba,
ele nesse conceito, porque, Rogério, eu acho que essa eleição pós-Lava Jato, ou durante a Lava Jato, ela, ao contrário do que as pessoas estão falando, as pessoas vão raciocinar muito. Elas vão pensar muito em quem votar. Porque precisam fazer isso e precisam participar da eleição. Então, quem estiver nos vendo aqui, né, a gente vai correr essa entrevista aí, que for só eleitor, fica uma semana. Não se desanime. Não é hora de desanimar, é hora de aparecer e participar do processo eleitoral. Porque a Lava Jato foi ótima. Tem muita gente na cadeia. Eu vou falar só um nome, Marcelo Odebrecht ficou 2 anos e meio preso. Um dos caras mais ricos do mundo. Esse cara, para ir para Miami, só de mandava, ó, bota querosene no jatinho aí. A gente tem que botar uma gasolina para ele na beira da praia. Esse cara ficou 2 anos e meio na cadeia e só saiu quando falou muita coisa e devolveu parte, né? Porque a maioria ficou com eles. Mas mudou o Brasil, então vai ter menos intensidade na prática do crime do setor público, vai diminuir. E se a população participar mais, escolher melhor, não ficar no voto do contra a favor, nós teremos uma mudança no perfil da administração, melhorando a gestão e diminuindo a corrupção. Não vamos conseguir acabar com ela, porque faz parte da história do Brasil. Mas eu acredito muito que nós vamos subir de patamar com relação à gestão pública. Agora, por que vocês botaram outro candidato ao Senado? Porque são 2 que estão no processo de disputa. Como no começo, esses 3 que você falou que são os favoritos, né? O Ricardo e o Amário estão com o governo. O Magno não se decidiu, não. Você já viu alguma afirmação dele? Não, o Magno está usando esse esquema de ser vice do Bolsonaro para vir para dentro. Até onde eu entendo do Magno. Sim, mas ele não falou de que lado que ele vai ficar. Eu não vi, estou falando assim. Não, o Magno já se definiu. Inclusive, isso é um problema para a aliança dele com Ricardo Ferraz. O Magno disse que vai ficar contra Paulo Arcanjo. Contra? Contra Paulo Arcanjo. Então ele se definiu. Ele se definiu com relação contra. Ele não disse que está a favor do Ricardo. Do Renato. Ele vai ficar contra Paulo Arcanjo. Né? Então está difícil fechar a equação lá. Porque o Ricardo tem uma relação muito próxima ao governador Paulo Arcanjo. Tem. E o Ricardo também faz parte daquele projeto do Paulo de tê-lo como candidato ao governo. Só que ele não quer entrar nessa, né? Não, ele me disse há 6, 7 meses atrás que não adiantava alguém querer surpreendê-lo em início de campanha e pedir para ele ser candidato a governador, que ele não faria isso porque ele está fazendo uma campanha para reeleição. Seriam campanhas totalmente diversas e ele não vai fazer isso. Ele me falou. Esse Senado eu acho que a gente já esmiuçou. Renato Casagrande ganha o governo? Ganha. Casagrande ganha o governo. Você tem certeza disso? Eu tenho certeza disso. Na minha visão, ele cresce enquanto ele está no antagonismo com o Paulo. Ele cresce aí. A minha resposta rápida e incisiva para você foi exatamente por causa disso, porque o Renato ficou 2 anos quieto. Nesse período houve um certo arranjo para que ele tivesse... o governo disse que o Estado não estava em condições boas, estava em condições ruins financeiras. E as pessoas, o cidadão conhece mais ou menos o perfil do político. Todo mundo sabe que o Casagrande não é irresponsável, não é ladrão, né? Ele é um cara que faz política há muito tempo, com simplicidade, sempre com pouco dinheiro. As nossas campanhas, sempre no final, sobra alguma despesa para pagar. Então, assim, o cidadão sabe como é que ele é. Então, não colou essa história de que ele tinha deixado o Estado desorganizado, nem com a população, nem com a imprensa. O segundo passo foi os órgãos de fiscalização. A Assembleia e o TCE, o Tribunal de Contas, por unanimidade, aprovaram as contas dele, que são os órgãos de fiscalização que estão muito mais modernos do que era antigamente.
o TCU, o TCE, com esse avanço na tecnologia da informação, são muito mais ágeis hoje, são muito mais bem aparelhados tecnicamente. Então, não aconteceu isso, ninguém condenou, ninguém rejeitou conta dele. Então ele pôde voltar, 2 anos depois, e dizer para o povo, ó, eu trabalhei direito, e foi um governo de muita entrega. Os 4 anos foram de intensidade de entrega muito grande, muito grande. Por isso é que eu acho que a população, todo respeito ao governador atual, todo respeito, né? Mas eu acho que a população ficou com a saudade do Renato pela quantidade de entrega e pelo contato pessoal que ele tem. Ele é muito simples, ele vai nos locais e chega na beira das pessoas. Ele fez isso o período de governo dele todinho, que não aconteceu com o Paulo nesse governo. Nós estamos esquecendo da Rose de Freitas, da senadora. Minha amiga pessoal. Ela é candidata. Ela vai garantir um segundo turno. Se ela mantiver a candidatura dela, vai garantir vai ter segundo turno da eleição. Não tem dúvida nenhuma. Segundo turno da eleição. Esses números iniciais, claro que eles não garantem como é que vai ser o final, mas os números iniciais mostram que ela vai ter um percentual de votos que vai ser, pode até ser fiel da balança, né? Acredito assim que para a Rose ser uma candidata de disputa, de números lá em cima, ela já tinha que ter alguma movimentação anterior, né? Ela é uma excelente parlamentar, é uma batalhadora para recursos para o Espírito Santo, tem um nível de conhecimento na parte mais alta da República, lá dos ministérios, até do presidente atual, né? Porque ela foi do mesmo partido dele muitos anos, tem uma relação mais próxima. Ela é uma excelente profissional da política do Espírito Santo lá em Brasília, não tem dúvida nenhuma disso. Agora, eu não vi ela fazendo uma campanha intensa de rua como a gente está levando, como o nosso partido está levando. Na pré-campanha nós estamos utilizando todo o direito que a legislação nos dá de ir ao contato com a população. Tem ido muita Cariacica, tem ido à Serra, então a gente está fazendo isso. E a Rose, ela tem ficado, ela é uma política que tem uma relação muito próxima a prefeitos e a vereadores, a liderança, né? Mas para ganhar a eleição de governo tem que estar na rua ali, tem que estar do lado do povo. Mas ela é boa de rua. Eu diria para você que ela é melhor de escritório do que de rua. O Paulo armou se lembra quando o Paulo estava mandando e desmandando na formação dos quadros eleitorais, ela, embora fosse do partido dele, ele apresentou quase querendo liquidar, ela se elegeu. Não, a Rose, essa vitória da Rose, agora, 4 anos atrás, para o Senado, ela merece aplauso, porque ela disse que seria candidata, teimou, todo mundo falou com ela que ela ia se dar mal, e ela ganhou a eleição e ajudou o governador a ganhar a eleição, porque ela ficou no palanque dele. Ficou. Tá? Muita gente da minha região, da região noroeste, onde eu conheço as pessoas mais proximamente, acabaram fazendo opção pelo governador, muito pela presença dela. Cuidado com ela. Cuidado com ela. A minha amiga Rose, eu não tenho problema nenhum de conversar com a Rose. Não. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com a população capixaba através dessa ferramenta que é o Século Diário, que já tem uma história aí, que eu não sei de quantos anos, mas está ficando... Está fazendo 19. 19 anos, 2 décadas já. Muito obrigado. Obrigado a você.